professor assíduo. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós diremos que Letter é tudo aquilo que apenas devém. É um devir. Muitas vezes nós dizemos o meu ser. E ao que é que nós estamos nos referindo quando dizemos o meu ser? O seu ser só pode ser um ser se não muda. Se muda, não é. Era um devir. Era transitório. Não era de verdade. Não era verdade. Não, veritativamente falando, não era uma verdade. Não era o que deixou de ser. Aquilo que deixa de ser não é verdade. No Oriente, eles costumam usar o termo Maya para se referirem àquilo que é um devir constante, transitório, letter, um rio de ilusão. As coisas sensíveis estão sempre mudando de um estado para outro, continuamente. São um devir. Não são. Elas devem. Mas enquanto ao ser há algo que é verdade, uma verdade que é verdade, que não muda, se apenas aparenta, não é verdade, é apenas uma aparência. Maya é tudo aquilo que apenas aparenta ser. Então, nós constatamos que tudo nos sentidos aparenta ser. Está num devir constante, numa transitoriedade constante, numa aparência e, portanto, numa ilusão constante. E nós nos apegamos a essas ilusões, e nós corremos atrás dessas ilusões, e nos iludimos sempre, e nos decepcionamos sempre, quando pensamos ter alguma coisa sensível, palpável, ou isso se acaba, ou nós morremos. E aí constatamos como nunca que isso era apenas uma ilusão, uma mentira, algo irreal, ou uma realidade transitória. Mas enquanto aquela realidade verdadeira, aquela que é verdade, que é a verdade, que não muda, que não ilude, com qual instrumento podemos investigar uma verdade que não mude, que seja de fato uma verdade, que seja uma verdade pelo fato de não mudar de estado, de não mudar de comportamento, uma verdade que é sempre um ser. Se conseguirmos, através de uma investigação profunda, constatarmos de alguma forma que há algo que é verdade, que é um ser, que não muda, que não sofre mudanças, nós teremos encontrado não só a verdade, mas teremos encontrado também a imortalidade, porque isso necessariamente deve ser algo imorredouro, imortal. Ou com qual instrumento nós investigaríamos algo que não sofre mudanças, algo que é verdade, que é um ser e não deixa de ser. Parece que nenhum dos sentidos que possuímos é faculdade apropriada para investigar aquilo que não
não sofre mudanças, aquilo que é a verdade. Porque todos os sentidos mudam constantemente. As sensações mudam. O olfato, a visão. Como os poetas dizem, a saciedade. Os sentidos são ilusórios. Enquanto tais, não são instrumentos adequados para investigar aquilo que não sofre mudança, aquilo que não ilude, aquilo que é verdade. Então surge uma outra pergunta: com qual instrumento eu posso investigar a realidade de algo que é e não deixa de ser? A realidade de algo que é uma verdade e não muda? Se você olhar para si mesmo e fizer a pergunta: qual o instrumento adequado em mim para investigar aquilo que não muda? Como é que algo que muda constantemente pode encontrar aquilo que não muda jamais? Não seria possível conhecer o que não muda através do que muda constantemente. No momento seguinte, isso que mudou já não se lembraria, já não se recordaria daquilo que é, porque já mudou. E a pergunta é: se há algo que é verdade, e com qual instrumento eu devo examinar isso que é verdade? Isso que é aletheia, no sentido veritativo. Com qual faculdade? Veja que curioso. Eu estou indagando sobre uma faculdade que seja própria ao ser humano, que seja capaz, no ser humano, de conhecer aquilo que não muda, aquilo que é. Somente algo que não sofre mudanças, que seja da natureza do imutável, que seja da natureza do imortal, do verdadeiro, da verdade, do ser. Os sentidos não são faculdades adequadas, nem emoções, nem sensações, porque estão em constante mudança. Mas o meu pensar puro, e quando eu digo pensar puro, eu estou me referindo a um pensamento que não recorre às imagens sensíveis para pensar o ser, mas que retira de si as imagens para se dirigir àquilo que é sempre e nunca deixa de ser, aquilo que é verdade. O sensibilista, o cientista vai continuar insistindo: não é possível encontrar o ser. O ser não existe. E de fato eu não estou falando de uma existência palpável. Estou falando de algo que somente o pensamento atinge. A busca pelo ser através do pensamento. Não um pensamento imagético, não um pensamento imagístico. Por que não através de um pensamento imagístico? Porque todo pensamento que encadeia imagens, encadeia elementos transitórios. As imagens são transitórias, as imagens são transeuntes. Então, eu não estou dizendo encontrar o ser, encontrar a verdade através da imaginação. Estou falando encontrar aquilo que é
através de um pensamento que não recorra às imagens sensíveis, ao produto dos sentidos. Mas estou me referindo àquela parte da aula, o exercício do pensamento que não recorre aos produtos dos sentidos, mas que abstrai de si esses produtos sensíveis, que não leva consigo nessa investigação nada que seja da sensibilidade. Aquele pensamento puro, que abstrai, que pensa, que se dirige ao que é e não deixa de ser. E não estou dizendo que este objeto desse pensamento seja encontrado num dado momento, apalpado, sentido, percebido pelos sentidos. Eu estou me referindo a uma mente, a uma alma, a uma psique que pensa sem imagens, que é capaz de retirar as imagens do seu pensar, porque aquilo que é não corresponde a uma imagem. O ser não corresponde a uma imagem. O ser não pode corresponder a uma imagem, porque toda e qualquer imagem é transeunte, transitória e não pode ser um ser. Então há um pensamento não imagístico, não imagético, que não recorre aos sentidos, e ao não recorrer aos sentidos, pode pensar o ser, pode pensar aquilo que é. Nesse momento, pela primeira vez, a alma pensante, a psique pensante, encontra, realiza em si o conhecimento do que é verdade. E é verdade porque é sempre o ser. Simples, sem a complexidade imagética, que leva a alma pensante a uma purificação, a um estado de serenidade, de tranquilidade. Nesse sentido, você conhece aquilo que é diferente de Maya, diferente da ilusão, ou diferente de Lete, do grande rio da ilusão. Mas isso que é encontrado nesse pensamento reflexivo não é apenas o contrário da ilusão. É algo que está além do contrário, ou além dos contrários, além das coisas meramente opostas. É algo que transcende a toda sensibilidade, a toda transitoriedade e a toda observação sensível. Isso só se dá no pensamento filosófico por excelência em termos clássicos, que é aquele pensamento não imagístico que pode pensar as coisas que são e não deixam de ser e, portanto, são verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todo engano. E Jesus não diz: sentireis a verdade e a verdade vos libertará de todo engano. Jesus está dizendo: conhecereis a verdade. Está falando do conhecimento. E para se adquirir o conhecimento, a faculdade é o pensamento e não a sensibilidade. Espero que eu tenha respondido o mínimo possível. Obrigado pela paciência.